Luffy se tornará o maior general da história na saga final de One Piece. No capítulo 561, nas palavras de Mihawk, não é habilidade ou técnica, simplesmente o dom de transformar em aliados aqueles que estão à sua volta. Eu diria que, em todo esse oceano, essa é a habilidade mais perigosa de todas. E no capítulo 1043, nos pensamentos de Zunisha, que nostálgico, estou ouvindo os tambores da libertação. É a primeira vez que eu os ouço em 800 anos. Sem dúvidas, ele está aqui. Joy Boy está de volta. Existem certas coisas no mundo de One Piece que não podem ser paradas. Coisas bem específicas. E nas palavras do maior pirata que já existiu, Gold Roger, a vontade herdada é uma delas. E mesmo tendo começado literalmente dentro de um barril, sem muita noção do que estava acontecendo ao seu redor, me pergunto se o Luffy tinha expectativa do quanto da história do mundo ele desenterraria mais de 1000 capítulos depois. Ele é mais que um líder natural. Muitos diriam que ele parece ser predestinado. Mas o que isso realmente significa? Com o despertar de Joy Boy, Luffy agora não é mais simplesmente o pirata que estica. Agora ele é o pirata Deus que estica, podendo usar a sua infinita liberdade para lutar e alcançar os objetivos que quiser. E tudo isso colocando um sorriso no seu rosto, das pessoas que o assistem maravilhadas e nós, os leitores, que também não podemos deixar de rir com a loucura que é ver o protagonista usar o proclamado poder mais ridículo de todos. A Gomu Gomu no Mi agora é Hito Hito no Mi, modelo mitológico Nika, Deus do Sol. E quando olhamos para a palavra grega mitos, segundo o Merriam-Webster, nos deparamos com a seguinte definição: fala, discurso, conto, narrativa, ficção, lenda de origem obscura. Então Luffy é um pirata aleatório que saiu do East Blue depois de lutar com uma incrível gama de piratas aparentemente aleatórios, ajudar uma criança de cabelo rosa, salvar um caçador de pirata com GPS quebrado e tudo isso com um chapéu de palha curioso na cabeça. Ou então, Luffy é o neto de Garp, o marinheiro mais forte, filho de Dragon, o homem mais perigoso do mundo, mal tendo começado sua jornada e já enfrentado um futuro Yonkou, Bug, o lendário. E claro, com a bênção do grande pirata que foi aprendiz de Roger, Shanks, o ruivo. De alguma maneira, Oda conseguiu colocar o Luffy numa incrível dualidade. Por um lado, ele parece tomar decisões completamente baseadas nas próprias vontades, nos próprios sentimentos, sem muito pensamento estratégico ou maquinação, sendo levado de ilha em ilha, de reino em reino, e angariando histórias, amigos, aliados, aventuras no processo, que de alguma maneira parecem ser exatamente o seu plano, mas a gente sabe que só vem naturalmente pro Luffy. Por outro, ele é carregado de tanta boa vontade divina, tanto peso por trás do seu nome, da sua herança, do mito que o rodeia, talvez da lenda que será um dia contada sobre sua vida. O que realmente nos faz pensar, será que Luffy sempre foi destinado a ser quem ele é? Isso é basicamente uma armadilha. Não existe verdade objetiva sobre destino. Não existe exercício filosófico que pode realmente determinar quanto da vida é determinável. Mas justamente por isso a gente pode fazer que nem o protagonista da história e não pensar tanto, só viver as aventuras. Afinal, se Luffy tem algum plano, certamente ele envolve viver um segundo de cada vez, sem ter que parar pra pensar muito no próximo. E essa jornada natural, espontânea e maluca o parece levar pra um caminho que nem ele espera, ou talvez nunca queira. Luffy será o líder da grande aliança para derrotar o governo mundial, uma provável reedição do grande conflito que foi apagado da história por essa organização e abalou todo o mundo antes do século perdido. Talvez o homem mais livre do mundo, no alto da sua liberdade, possa usar ela para libertar a todos, porque o que adianta ser livre em um mundo que você não pode compartilhar com ninguém? Ele não é um herói, ele é um pirata, e ele não quer te dar nem um pedaço de carne, para ser sincero. Mas tem algo que o Luffy sempre teve aos montes e nunca temeu arriscar a sua própria vida para dar aqueles que protege, isso é a liberdade. E por isso ele é a pessoa perfeita. Seja pelo destino ou pelas circunstâncias caóticas da vida, ele é o homem que vai mudar tudo e finalmente trazer o amanhecer a essa longa noite de 800 anos no mundo de One Piece. Fala galera, Chapéu de Palha aqui. Eu sou o Derek, dá o like, se inscreve e chega de meme, vamos pra teoria. Ah, não, pera, tem uma loja lendária, a loja do chapéusdepalha.com. Lá você tem as melhores estampas do mundo para professar o seu amor por One Piece por aí. Então, se tiver afim e puder dar um help, compra uma lojinha. Enfim, chama a vinheta lá, let's go! O grande evento definidor do que conhecemos hoje como o mundo de One Piece foi uma terrível guerra que aconteceu durante algum momento do século perdido. Um reino antigo que se tornou tão poderoso e formidável que teve que ser parado de alguma maneira
pela Aliança de 20 Reinos, os ascendentes dos Tenryubitos, mas a família Nefertari, que decidiu não desfrutar do aluguel gratuito do castelo de Pangaea em Marijoa. E é interessante porque temos pouquíssimas informações sobre quem realmente estava certo ou errado, se é que esse conceito maniqueísta pode ser realmente aplicado quando analisando esse conflito. O que Oda nos deixa não é tanto moralismo, e sim mais um aspecto real e verdadeiro, algo observável, que são as duradouras consequências desse conflito. E ele coloca isso de maneira bem didática. No mundo de One Piece temos alguns tipos diferentes de vivência. Uns poucos vivem no ápice do luxo, sendo uma sátira tão interessante da nobreza que não podem nem respirar o mesmo ar que a plebe, andando por aí escravizando qualquer um, independente de herança ou status. Até a Shirahoshi, uma renomada princesa sereia que chegou ao Reverie como uma convidada de honra, ficou segundos de ser escravizada e tratada como um mero objeto por San Charlo. E é exatamente essa a didática das consequências desse conflito e seus duradouros efeitos. Mesmo uma princesa, Shirahoshi não é nada mais do que uma sereia, uma raça inferior àqueles que habitam o topo do mundo. E na magia de One Piece, nós viajamos o mundo com Luffy. Conhecemos de perto essas raças inferiores, conhecemos as suas histórias, a sua cultura, acabamos adquirindo empatia e até amando personagens incríveis que representam tanto dentro do enredo, mesmo tendo tão pouco para existir. A rota de colisão é natural. O mundo é um lugar injusto e os Chapéus de Palha não desviam o olhar para os amigos e aliados que fazem no caminho. Isso sempre partiu do Luffy. A partir do momento em que ele resolve ajudar um pirata prometido à morte, ele sabe que veio para quebrar regras, desmantelar o que era estabelecido previamente, porque a lei é a lei, mas uma lei injusta e imoral não pode ser seguida. E nós estamos navegando com a tripulação por lugares bem específicos, com uma história muito interessante, e essas conexões certamente vão definir o futuro do mangá. O Reino dos Tritões, o País de Wano e a Ilha do Céu são os 3 lugares mais importantes da obra, que representarão a aliança do Reino Antigo que lutará contra o governo mundial. Todos esses lugares têm similaridades até assustadoras. Muitos diriam que é o destino que os une. Similaridade número 1. Todos estão esperando por Joy Boy. No capítulo 649, Netuno explica para Robin quem era Joy Boy e como ele era alguém que viveu na superfície durante o século perdido e fez uma promessa à princesa sereia da época. Essa promessa nunca foi cumprida, e o poneglyph que existe na Floresta Marinha é basicamente um pedido de desculpas por isso. No entanto, o Netuno é categórico. Algum dia, alguém virá para cumprir a promessa de Joy Boy. Essa é a lenda que foi passada por gerações através da família real. No capítulo 968, Oden cita diretamente o motivo para abrirem as fronteiras de Wano. Isso precisa ser feito antes de Joy Boy aparecer. Wano, que é um país tão importante, os criadores dos poneglyphs, com conexões diretas ao Reino Antigo, também espera essa figura mítica. E provavelmente o personagem mais icônico a sair de lá, Oden, sabe disso justamente por ter lido todos os poneglyphs e embarcado na jornada até Laugh Tale, um homem que conhece One Piece e que sabe a verdadeira história do mundo. Ele também faz de tudo para que Joy Boy um dia possa retornar ao país de Wano. E também em Wano fomos introduzidos à raça do King, os Lunários, uma raça especial, infinitamente resistente e poderosa, mas que foi caçada até o último combatente. King vive sozinho, sem revelar a sua identidade ou saber muito sobre seu passado, mas ele espera alguém, provavelmente uma herança de sua infância, ou algo que ele descobriu sobre a sua cultura e passado, mas no capítulo 1049, durante o flashback do Kaido, ele diz diretamente sobre como King está esperando Joy Boy, um indício de que os Lunários são uma raça diretamente conectada à Ilha do Céu, que também crê que esse ser lendário irá retornar. Eu quero jogar aqui um detalhe curioso. No capítulo 501, nos deparamos com a lista de humanoides e raças à venda no mercado de escravos de Sabaody, um lugar com conexão direta à Marinha e aos Tenryubitos. Quando olhamos essa lista, temos os preços para cada um, mas logo na direita podemos ver um item diferente, rodeado por um padrão de flores que parece ser bem específico, quase como algo premium e raríssimo entre as raridades. Outras espécies, preço variável. Um preço a combinar para algo que simplesmente não se encontra no cardápio. Pois é, esse mesmo padrão florido é o que vemos no rosto do King, provavelmente um símbolo dos Lunários que tiveram seu destino bem explícito, como meros escravos a ser vendidos. 2. Todos têm uma conexão com uma arma ancestral. O Reino dos Tritões, o País de Wano e a Ilha do Céu têm uma conexão compartilhada com as armas ancestrais, cada uma com sua temática e herança desse poder descomunal. Na conversa entre Robin e Netuno, no mesmo capítulo 649, é revelada a identidade da primeira arma ancestral do mangá, Poseidon,
que existe na verdade como um poder da princesa Shirahoshi. Fica muito claro nessa conversa e pela temática que Oda traz para esse arco como existe uma conexão extremamente poderosa entre as armas ancestrais e os tritões, afinal, a própria princesa é a arma. E ainda com o nome de Poseidon, o deus grego dos oceanos, um dos deuses fundadores, não tem como escapar do entendimento que é um poder que parte dos mares, do habitat natural dos tritões. Pulando para uns 400 capítulos à frente, temos Robin em uma situação muito similar, falando com um dos líderes dessas nações que vivem à parte do governo mundial, o sábio e renegado Kozuki Sukiyaki. No capítulo 1053, ele revela que a arma ancestral Pluton está em Wano. Não temos certeza ainda se de fato é uma Momonosuke, seja através de um poder telepático ou a capacidade de comandar tal arma, mas a realidade é que essa suposta embarcação de guerra está em Wano, um lugar que é considerado um estado pária para o governo mundial, e tem conexões diretas com o reino antigo. Afinal, os poneglyphs todos saem de lá. Apenas com a memória cultural e histórica do trabalho específico em cima dessas pedras é possível a criação de tal artefato. E ainda temos uma arma ancestral perdida, mas com o nome do Titã dos Céus, Uranus, seguindo a temática de One Piece, é muito possível que essa arma tenha conexão direta com os Lunários, ou com o povo de Shandora, alguma das raças que habitam os céus de One Piece, podendo ser até a Lua, e assim fechando a trinca da conexão entre essas armas e seus respectivos povos. Número 3. Todos carregam um símbolo similar. Quando prestamos atenção nos emblemas que representam suas sociedades, podemos notar algumas semelhanças. Temos no braço de Netuno algo que lembra o Sol, provavelmente representando a possibilidade de habitar a superfície, algo que especulamos que acontecia durante o domínio do Reino Antigo. Vemos também o símbolo dos Kozuki, que traz uma estilização parecida, um formato circular que pode ser interpretado como uma garça com o símbolo do Sol no seu peito, trazendo o amanhecer junto das suas asas. E por último, temos o símbolo que o Viper carrega em seu braço, que também traz elementos circulares com um claro timão no centro, algo que pode dar direção e controle mesmo vivendo nas alturas. É possível que esses emblemas sejam de antes do Reino Antigo. Temos indícios no mangá de que essas três civilizações em específico já existiam de forma organizada antes mesmo do século perdido. Então, carregar esses emblemas como símbolo da aliança entre esses povos que fatalmente foi derrotada pela aliança de 20 reinos faz bastante sentido. Motivo 4. Todos são escravizados. Se a liberdade é o símbolo maior da jornada do Luffy, certamente a escravidão é o maior símbolo antagônico a esse conceito. Estar preso é não ser dono da própria vida, as próprias ações, viver servindo alguém que só tem controle e esse comando por ter capacidade de fisicamente impor a sua vontade, o tratando como nada menos que um objeto que não merece qualquer consideração moral, que dirá respirar o mesmo ar. A história dos Tritões é uma história que tem um capítulo enorme e sombrio junto à escravidão. Durante o capítulo 1017, na interação entre Rusru e Jinbe, fica bem claro que o ex-agente do governo mundial apenas acha que o ex-Shichibukai sabe sobre Nika, Deus do Sol, por ser um mito famoso entre escravos. Jinbe nunca foi um escravo. Oda está tentando mostrar que apenas a condição de ser tritão já acarreta correntes invisíveis que cerceiam sua liberdade perante a sociedade, simplesmente por existir e ser percebido como diferente. Essa é uma dádiva do governo mundial e dos Tenryubitos ao mundo, uma hierarquia absoluta onde apenas aqueles com direito divino de nascença estão no topo e todos os outros abaixo, uns iguais, outros menos. Wano também vive marginalizado, o que na verdade sempre foi bom para esse país. Longe da opressão do governo mundial, eles puderam prosperar e manter sua cultura e herança praticamente intacta. E justamente por esse tipo de conhecimento proibido, um dos objetivos do Gorosei durante a saga é subjugar o Wano, e talvez repetir o Buster Call chamado Yohara, e finalmente apagar do mapa uma das fontes que eles consideram ser o conhecimento proibido. Os Lunários foram aniquilados, escravizados e praticamente extintos. King vive uma vida de solidão absoluta, sem nunca poder interagir com alguém que realmente o compreende seus poderes, o fogo, sua pele, suas asas. E como mencionamos anteriormente, por serem escravos ainda mais valiosos, é possível que o incidente de God Valley tenha sido um evento derradeiro para a história desse povo. Talvez os remanescentes que viviam no topo da Red Line e eram comparados a deuses em outras eras, agora estivessem todos concentrados ali, sob o terror dos Tenryubitos, entre um grande conflito envolvendo Shebek, a Marinha e Gol de Roger. No capítulo 244 de Skypiea, os Chapéus de Palha se deparam com uma imagem que é venerada pelo povo dos céus. Ele representa Verth, é uma representação da vontade de ter sua própria terra habitável, que germine, algo que eles têm muito pouco naquela região. Algo que talvez fosse fácil de obter em tempos onde o governo mundial não tinha o controle absoluto da maior parte dos territórios do Oceano Azul. Toda a guerra e conflito em Skypiea
passa pela escassez de um recurso que existe em abundância em lugares banais, mas justamente essa banalidade que representa a tragédia da violência e dor desses lugares. Coisas simples, coisas fáceis se tornam questão de vida ou morte para esses povos marginalizados. E por isso, todos aguardam a volta de Joy Boy, aquele que devolverá a liberdade para todas aquelas civilizações. Considerando a variedade de povos e sociedades que existem na obra e nas condições precárias que elas dividem, além da clara lealdade e amizade desenvolvida com os Chapéus de Palha por suas jornadas, estamos caminhando para uma grande aliança de todos os povos, envolvendo tritões, minks, as raças dos céus como os lunares, o povo de Wano e qualquer um que Luffy e companhia já ajudaram para derrotar o poder absoluto do governo mundial. Nessas circunstâncias, apenas um homem pode liderar eles, aquele que tem o poder de tornar qualquer inimigo um aliado, o poder de desenvolver esperança e amizade em qualquer um que passa por sua vida. O homem que, sem nem saber, trouxe os sorrisos de volta de maneira fantástica, Joy Boy. Mas no fim, Joy Boy é só Luffy. Joy Boy é uma história, uma crença que pode ser profetizada, prevista e até escrita antes de acontecer, mas que na verdade incorpora a vida como o nosso protagonista quer viver, uma vida de liberdade. E esse será o símbolo máximo para essa aliança, a liberdade. Se o Luffy realmente quer se tornar o homem mais livre do mundo, ele compartilhará essa liberdade com todos. E no fim, mesmo sem querer, ele vai acabar sendo considerado um herói, simplesmente por ser ele mesmo, um pirata que queria ser livre acima de tudo. Então é isso, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido, deixa o like, se inscreve, dá essa moral, chapéuspalha.com, lojinha. Foi um vídeo intenso e é isso, galera. Obrigado pela moral, obrigado por estarem aqui, obrigado por comentarem. Tamo junto e... obrigado, Alonzito, por ter editado. Mandou muito, manda bala, como sempre. E é isso, galera. Valeu!